Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje eu vou bater um papo aqui com a minha nova amiga Camila Monteiro, que aceitou, que participar do podcast, compartilhar um pouco da história dela, experiência, trabalho e tudo mais. Então, Camila, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado participar aqui desse bate-papo. Ai, William, boa noite para ti, boa noite para todos, né? E para mim na verdade, eu que agradeço, porque para mim é uma alegria muito grande poder sempre trocar, experiências e conversar a respeito de um assunto que a gente precisa cada vez mais discutir, né? A gente precisa cada vez mais falar a respeito, não só da deficiência, mas da acessibilidade, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Imagina, a honra é minha. E aí, a pergunta aqui que eu sempre faço de início para os convidados é a respeito da origem da deficiência. No seu caso, você é cega total, só horário comercial, como é? Só durante a semana, final de semana Sim, não. Sim. Sábado, domingo e feriado você enxerga. Isso, aí eu tenho folga, não. Não, eu sou, na verdade, é muito parecida com a tua com a tua história, na verdade, William, porque assim, eu no laudo médico, na caneta, eu sou cega, Eu já sou considerada uma pessoa com cegueira, Mas eu ainda enxergo alguns vultos, assim, algumas luzes, dependendo do lugar onde eu tô, Mas eu não tenho mais visão nítida. Então, é exatamente como a gente estava conversando antes, que é aquele vidro embaçado, Sim. Bem embaçado, Não é um vidro assim meio embaçado, ele é totalmente embaçado. E assim, eu não tenho essa visão o tempo todo, do vidro embaçado. Então eu tenho, a maioria dos momentos, eu tenho visão com algumas oscilações de luz, mas eu não tenho mais nada nítido, assim. Não leio mais nada físico, eu não vejo mais os detalhes das pessoas, nem o meu detalhe, assim, espelho, essas coisas, enxergar, assim, detalhadamente as coisas e as pessoas eu já não enxergo mais. Então, na caneta, eu sou considerada pessoa com cegueira. E foi adquirido, decisão, escoa, como foi? Essa é ótima, adoro. Quando que você decidiu eu escolhi, ficar assim? Eu comprei isso, na verdade. Parcelou. Eu fiz uma compra na Shopee. Não, na verdade, eu fui perdendo a visão, Porque eu tenho retinose pigmentar. Mais uma então, aí pro clube. Mais um colega aí de RP, Na verdade, a retinose, eu diagnostiquei a retinose com 22 anos. Hoje eu tenho 45. Tá, já ia perguntar se foi no ano passado. Não, eu diagnostiquei com 22 anos. Na verdade, com 22 eu comecei com sintomas, Aquela coisa da cegueira noturna, dificuldade de identificar imagens de noite, em ambientes de baixa luz. Sim. Ou quando tinha muita luz, eu tinha um desconforto e não conseguia, identificar com rapidez como um vidente, como uma pessoa com visão normal consegue. E aí demorou 2 anos, inclusive, para eu ser diagnosticada com problema, porque na minha família ninguém tem, Não teve absolutamente ninguém na família, assim, diretamente ligada, nem indiretamente, que tivesse esse problema, essa doença. Então eu nasci, na verdade, com essa premiação, com esse prêmio, e foi desenvolver depois dos 20 anos, como o que a teoria normalmente fala quando tu já não tem hereditariedade, no caso, quando tu já não tem pessoas na tua família que têm um problema. Normalmente tu já nasce com alguma dificuldade para enxergar, Eu nunca tive isso, sempre enxerguei muito bem, mas aí com 22 anos a coisa meio que degringolou e eu fui perder mesmo a visão, com essas características que eu te disse, de não identificar, de não ter nitidez, em 2018. Então eu tinha 37, ainda estava para fazer 38, então faz aí 8 anos,
mais ou menos. Vai fazer 8 anos que eu não tenho visão. Então eu fiquei desse período dos 24 até os 30 e 37 enxergando pouco. E foi diminuindo, né? Foi diminuindo. E é aquilo que a gente também estava conversando, né? Que a gente se dá conta Quando depois, vai ver, não tá né? vendo mais. Quando tu vai ver, tu não vê mais. Parece até um trocadilho maravilhoso. Quando tu vê, tu não vê mais, né? Assim, é bem isso. Porque tu começa a te adaptar, né? Tu começa a lutar por aquilo ali, tu começa a tentar enxergar, tu busca ferramentas, tu busca recursos. Sim. E aí, de uma hora para outra, tu percebe, não tenho, né? Sim. Não tenho mais, não tô enxergando mais, não sei o que tá acontecendo, né? Enfim, e aí é isso, né? No meu caso, eu sempre soube, né? Então desde criança eu já fui diagnosticado. Foi mais por causa do meu irmão, que na família, os únicos casos que a gente sabe, assim, com laudo e tudo, que tem é eu e o meu irmão mais velho. Mas no caso dele, era aquela coisa, né? Ele andava tropeçando, tudo, aí o médico só aumentava o grau do óculos. Né? Normal, exatamente, Sim, comigo a mesma coisa. Até que viram assim que ele ainda novinho, aumentando, falaram, não, que não deve ser só isso, aí que um oftalmo lá muito bom indicou o exame de fundo de olho, né? Sim. E aí foi que detectou, aí já, quando eu nasci, já decidiram fazer em mim também, aí já... já ganharam tempo que eu tinha. contigo, no caso. Sim. Aí já fizeram em mim, viu que tinha. Então eu já sempre soube. E aquela tinha que, de certa forma, sabia que poderia levar a cegueira, que os médicos já falavam, é degenerativo, pode levar. Mas pode ser que ela estacione, chegue um momento ela pare também de diminuir. Aí a gente tinha essa esperança, né? Às vezes eu ia sentindo ela diminuir, mas aí aquela fazendo negação lá. Diminui um pouco, ainda dá pra ver, acho que disso não vai. Isso, é exatamente isso. Vai estacionar. Eu acho que estacionou, né? Eu acho que não vai diminuir mais que isso. É uma prepotência que a gente tem, né? Sim. É uma coisa impressionante, assim, a gente acha que, não, mas isso aqui vai parar agora, não, eu consigo. E tu sabe, no fundo ali, que tu não consegue, né? Sim. Mas, assim, tu te nega até o fim, né? É complicado. E a única pessoa mesmo que eu conhecia que tem a retinose também, era o meu irmão. De longe, assim, eu sempre ouvi falar do famoso Geraldo Magela, que tem, mas aquela coisa lá da televisão. Sim. Aí só agora do podcast que eu acabei aí conhecendo bastante gente, assim, e não tô sozinho não, esse clube até que é bem grande. Tem bastante sócio, é bem assim mesmo. E é interessante isso, né? E também, eu não sei se aconteceu isso contigo, provavelmente sim, porque tu tá falando aí de negação, né? Que a gente se acha, né? A gente tem um poder, assim, de se achar, assim, muito. Eu enxergo, não, é só um dia que tá com baixa luz. Não, eu consigo, eu vou. E aí tu começa, por exemplo, essa coisa do tropeçar, né? Isso é muito clássico. Inclusive é importante, eu gosto sempre de dizer isso, não ficar naquela coisa neurótica, né, de que, se eu tô tropeçando um monte, né, se eu tô tropeçando nas pessoas, nos móveis, ou se eu tô batendo muito o meu corpo, né, em quinas ou em lugares específicos, se eu tô me batendo em pessoas, né, esse tipo de coisa a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente tende a achar que eu sou boca aberta mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu não presto atenção. Na verdade, até o que minha mãe falava pra mim. Ela falava, não, acho que você não tá prestando atenção, você tá batendo as coisas que você não tu tá fazendo as coisas, tu não presta atenção, tu é um desastrado, eu falava, não é possível. Eu não tô vendo esse negócio aqui embaixo de mim, é como se ele surgisse do nada e eu bati. Isso, exatamente. Mas assim, é bem isso, a gente começa a buscar justificativas, né, de achar assim, não, eu tô meio tonto hoje, de repente até não comi direito, aí tô meio tonto, né, assim, a gente começa a buscar, assim, alternativas pra justificar aquilo ali, né, e na verdade tu não tá enxergando mesmo, tu não viu. E no meu caso, como eu estudava à noite, eu costumo sempre dizer isso, que até seria cômico se não fosse trágico, né, porque acontecia muito comigo. Eu estudava à noite na faculdade,
E tinha momentos, claro, na faculdade, daí tu sai do teu prédio, onde tu estuda, né? E aí tu dá uma volta, ou tu vai comprar alguma coisa, um café, um chá, alguma coisa pra comer, enfim. Tu vai dar uma volta com alguma colega, ou com algum colega teu, ou sozinho mesmo, só pra ver a noite e tal, né? E aí eu ia me sentar, por exemplo, e sentava no colo de algumas pessoas, às vezes. Eu enxergava as pessoas, né? E é isso. E aí, claro, daí tinha situações assim que às vezes a namorada, principalmente homem, né? Assim, que eu sentava no colo de um cara, ou de um homem, assim, e aí a namorada tava do lado, tipo, rolava meio que né? Tipo, quem é essa que tá sentando no teu colo, né? Tipo, como assim? Tu conhece essa pessoa? Quem é essa louca que tá aqui, né? Sentando no teu colo comigo aqui, que cara de pau é essa, né? Enfim. E aí eu tinha que explicar para as pessoas, né? Obviamente, claro que eu sempre levei no bom humor, assim, sempre pedia desculpas, eu não era uma pessoa, nunca fui mal educada, eu sempre tentei levar a coisa mais pro lado do bom humor, assim. Então eu sempre explicava para as pessoas. Mas isso acontecia muito. E aí tu começa a buscar essas justificativas, né? Não, mas é que antes tinha uma luz aqui, eu acho, tinha um poste aqui que tinha uma luz. Agora não tem mais. Como é que eu não vi que tinha uma pessoa aqui? Eu sentei no colo dessa pessoa, né? Ou bati a perna numa mesa. Baixou a luz dessa sala? Por que essa luz está tão baixa, né? Por que não botam mais luz aqui, né? E aí tu começa meio que a ir buscando, se desastrado isso. E na verdade eu acho que as pessoas precisam prestar muita atenção que quando isso começa a acontecer com muita frequência, é importante, né, ver, porque às vezes é um problema maior de visão aí que não vai ser resolvido no aumento ou diminuição da lente, né, do óculos. Tipo, quando eu dava com a cara em algum poste, eu fico, meu Deus, como que eu não vi? Isso desse tamanho aqui, como que... Como assim, né? O que esse poste tá fazendo aqui? Ele não tava aqui da outra vez. Ele não tava aqui na outra vez, ele não tava aqui nem agora. Como é que ele surgiu aqui agora, né? É bem isso, né? Você falar os altos sustos que eu levava na rua, sei lá, passava uma sombra, um vulto do nada, levava outro susto, pensava que alguma coisa tava vindo pra cima. Exatamente. Ou então uma pessoa se aproximando, né? Sim. Aí chega pra ti, fala contigo, tu leva um susto, porque Sim. tu tá tão concentrado naquilo ali também, né? Tentando te achar ali na tua deficiência e na tua limitação, assim, né? Na deficiência mesmo. E aí a pessoa chega, assim, falando contigo, tu leva um susto, porque tu nem percebeu, né? Que aquela pessoa tá chegando. Ela só surgiu ali, né? Ela caiu no teu colo ali, né? Então... E aí, não sei se isso aconteceu contigo, ou acontece, né? Que às vezes pra gente explicar que não enxerga, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque quem olha pros nossos olhos assim, não há nada visível. Não percebe. Não isso tem uma deformidade no olho, nada. Exatamente. A pessoa até acha que tu... eu não acredito que tu não enxerga, né? Não, mas eu não enxergo mesmo. Porque a retinose pigmentar tem essa característica, né? A gente não... Aparentemente, assim, no olho, tu não percebe que a pessoa tem, né, problema de visão, que ela não enxerga. Normalmente a pessoa tem aquela ideia de pessoa cega que fica tremendo o olho o tempo todo, né? Ou que tá sempre de óculos de sol, né? A pessoa tem aquela figura, né, de antigamente de uma pessoa cega, né? Como se ela realmente demonstrasse o tempo todo que não enxerga mesmo. E, na verdade, se a gente está sentado conversando, por exemplo, as pessoas não percebem, né, que tu tem cegueira, né, que tu não enxerga nada, assim. Então, é uma coisa que dificulta também, né, a percepção das pessoas. Aí, não sei se já te fizeram muito essa pergunta, porque vira e mexe fazem pra mim, mas se fizer um transplante de córnea não resolve? Aí até você explica, não, que o meu problema não é na córnea, é na retina. Gente, eu vou dizer um negócio, eu entendo, e eu falo muito sobre isso no canal, né, e no blog, assim, e para as pessoas em geral, assim, eu não tenho problema nenhum em responder perguntas, sabe? Eu acho até natural as pessoas terem curiosidade e tudo mais. Mas às vezes tem umas perguntas, assim, que eu acho que existe uma coisa do politicamente correto, né? E parece que tem coisas meio que obrigatórias que as pessoas que são videntes, que enxergam, né? Que elas têm que perguntar para uma pessoa, se elas encontram uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência,
tem que fazer determinadas perguntas, assim, sabe? Pra parecer, sei lá, simpático ou interessado no teu problema, sabe? Como se fosse obrigatório isso, assim. Então, eu entendo que a maioria das vezes, pelo menos eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso, Sim. né, profundamente, que a maioria das vezes a pessoa tem a melhor das intenções, né, fazendo essa pergunta. Mas assim, é muito, assim, tu quer fazer uma explanação técnica, assim, biológica do meu problema? Então tá, nós vamos sentar aqui então, né, vamos sentar e nós vamos conversar. Não tem nada a ver com córnea, sabe? Não tem nada a ver com, sabe? Então assim, procura no Google, sabe? Dá vontade Sim. Dá vontade de dizer assim, gente, sabe, procura no Google então se tem transplante. Eu vou te dar aqui anotado no nome do meu problema, nome da minha doença, e tu procura, sabe? Pontes. Não, quando a pessoa me pergunta, não resolve com transplante de córnea, dá vontade de responder, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu tô sofrendo esse tempo todo. E Parece que eu poderia ter resolvido. Muito obrigado. Tu sabe que agora tu me deu até uma ideia de outra pergunta, porque eu acabei de fazer uma série de gravações agora no canal de perguntas bestas, né? Que a gente precisa responder. E essa, por incrível que pareça, eu não me lembrei dessa pergunta, porque ela é tão corriqueira que eu não me lembrei dessa pergunta. E realmente, resolve o transplante de córnea? Eu disse, olha, se resolvesse, dá pra dizer, né, dá vontade de a gente dizer, olha, se resolvesse, né, eu teria sido a primeira, assim, porque tu acha que de repente eu gosto de não enxergar, né, pra mim é uma, ainda mais pra nós, que a gente já enxergou antes. Sim. É muito difícil isso pra gente, né? Pra depois, claro que a gente tem o lado positivo da memória visual que a gente tem, que a gente já enxergou, a gente tem a ideia de cores e de coisas, a gente sabe como é que funcionam algumas coisas que a pessoa que nasceu cega não tem, né? Isso é uma grande vantagem nossa. Mas mentalmente, emocionalmente, isso é muito ruim pra nós, né? Acho que é a parte pior, porque tu começa a te comparar com quem tu era, né? E começa a fazer esses balanços aí, e aí tu começa a analisar a pergunta da pessoa. Pô, a pergunta que a pessoa tá fazendo, resolve um transplante, mas tu já tentou um transplante de córnea? Não, porque no caso o meu problema não é na córnea, né? Eu acho que no a caso, gente é cego só porque quer isso, andar de ônibus de graça isso, e pegar só andar de fila bengala preferencial. na rua. Só pegar desconto, assim, claro que isso é ótimo, mas assim, o meu sonho de consumo de vida não era andar de bengala na rua, né? Mas assim, se tu acha que um transplante de córnea dá, tu me indica teu médico que eu vou, né, atrás. E vou tentar ver se de repente um transplante de córnea vai me solucionar o problema, né? Mas assim, é uma coisa realmente que me perguntam direto. Não só isso, mas também assim, tá, mas não tem nenhum tratamento? Tu já pesquisou se tem algum tratamento, alguma cura? Na verdade, não. Eu fico assim porque eu tô afim. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo assim. Eu não vou pesquisar nenhum tipo de tratamento, né? Eu não quero saber de nada de tratamento, de cura. Tô bem assim, tá ótimo, né? Então, assim, sabe? Ai, é realmente irritante, assim. Né? E você falando aí sobre andar com a bengala na rua, a gente tá entrando nesse assunto. Como foi pra você depois que, bom, descobriu, perdeu a visão, fase de aceitação de bengala? Creio eu que tenha sido, acho que como foi comigo, né? Uma demora em aceitar, porque a gente que perde... total. Não, eu não preciso de bengala. Pra que eu quero bengala? Ou então veio o pensamento, tá, e as pessoas que me conheceram sem a bengala, o que elas vão pensar agora e me ver com ela. Isso aí é complicado. E também eu acho, William, que tem a questão da autoestima também, né? Sim. Eu acho que a gente se acha um zero à esquerda com bengala, né? Como se a gente fosse resumido aquilo ali e como se as pessoas nos conhecendo ou não, né? Antes de usar a bengala, né? Fossem nos ver como uma pessoa que usa bengala simples assim, né? Não fossem como se essas pessoas não nos vissem além daquilo, né? E aí, pra mim, assim, na verdade, a bengala foi muito, muito complicado. Realmente, eu tive todo o processo de raiva, de ira, né? De revolta, que eu nunca tinha tido até então. Eu tive no momento em que eu me dei conta que eu precisava usar bengala, né? Que eu levantei a bandeirinha branca e disse, olha, realmente vou ter que... Né?
E aí eu fui sozinha na loja, comprei a bengala, medi a bengala, né? Fiz ali o pequeno treinamento ali para ver se a bengala estava de acordo com a minha altura, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer. E trouxe a bengala para casa, né? E aí eu comecei o treinamento. Porém, foi um pouco diferente da tua história, porque eu resolvi unir duas coisas, né? Eu resolvi unir o próprio treinamento, né, de orientação e mobilidade, porque como eu sou bailarina clássica formada, eu dancei por muitos anos e danço até hoje, né, faço balé, enfim, mas eu competia, enfim, eu era bailarina mesmo, até os 30 anos eu dancei por muitos anos, assim, desde os 5 anos de idade. E eu sempre tive uma orientação e uma mobilidade muito grande, assim, equilíbrio, coordenação motora, pela própria dança, né? Porque a dança te possibilita isso. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi unir a questão da orientação e da mobilidade, que eu já tinha e que sempre foi muito boa em mim, apesar do raciocínio ser completamente diferente, né? Tu usar uma bengala, né? Mas eu tinha tudo isso a meu favor, né? E eu resolvi unir também a aceitação dos meus pais, porque, por incrível que pareça, os meus pais foram as pessoas que mais rejeitaram a bengala, né? Porque eles achavam que aquilo ali não era necessário, né? Tanto é que eles diziam, eu não quero que tu ande com isso aqui, né? Porque tu não precisa andar com isso aqui. Tu tem a gente, né? Tu sempre tá com alguém e aí tu pode, né? A gente pode te ajudar. E aí eu disse, sempre defendi isso, por mais difícil que fosse para mim naquele momento. Eu estava muito mais preocupada nesse primeiro momento com eles, para que eles se sentissem, né, mais à vontade. E eu trabalhei a questão do meu luto e da minha aceitação depois disso, né? Então, eu sempre procurei, num primeiro momento, eu procurei colocar para eles isso, porque a bengala é a nossa forma de autonomia. Eu não vou precisar ficar dependendo dos outros o tempo todo, né? Se eu quiser ir num shopping comprar uma coisa, ou se eu quiser ir num banco resolver um problema de uma conta, se eu quiser, sei lá, ir viajar, fazer alguma coisa, eles precisam estar tranquilos, né? Que eu estou pelo menos tentando o mínimo de autonomia que a gente consegue, que é através da bengala. É claro que é uma ilusão nossa, enquanto deficientes visuais, assim, a gente achar que vai ser 100% independente. A gente não vai ser 100% independente, né? Então, assim, o mínimo de independência que a gente conseguir, eu acho que é lucro pra gente, né? Sim. E a bengala te possibilita isso. E o meu treinamento, te falando sobre isso, de unir as duas coisas, a minha orientação e mobilidade, eu fiz com o meu pai. Eu acho que eu cheguei a ver isso no seu canal, você comentando. Foi ele que te deu o treinamento. Ele que me deu o treinamento. Claro que pra ele foi muito difícil, né? Eu tive que tirar o chapéu pro meu pai, porque realmente ele teve que engolir muita coisa, porque pra ele era muito difícil me ver, né? Porque pra um pai e pra uma mãe, né? Não é sonho também ver um filho, né? Andando de bengala na rua. Mas é aquilo também, né, William? Pelo menos a gente tem recurso. Sim. E se a gente tem recurso, a gente tem que tentar, pelo menos, né? E aí meu pai foi a pessoa que estava mais disponível, né? Então, é a mais disponível, na verdade. Então, ele me ajudou muito nesse treinamento. Então, eu fiz todo o treinamento com ele. Ele ia me indicando, ia me dizendo, né? Mais ou menos, como é que era. Eu ainda tinha um pouquinho de visão, assim, quando eu comecei a treinar com a bengala, que foi no início de 2018. E eu perdi a visão mesmo na metade do ano. Então eu fiquei ali aqueles 6 meses fazendo um treinamento com meu pai. Aí depois ele me deixava sozinha, mas ele ficava, tipo assim, eu tava do lado da rua e ele do outro lado, sabe? Então assim, ele ficava próximo a mim e eu comecei no meu edifício, depois eu comecei perto da minha casa, nas ruas que eu costumo andar. Depois eu comecei nos lugares que eu mais frequento, shopping perto de casa, por exemplo, cinema, né? Esses lugares assim mais que eu costumo ir mais. E lugares diferentes, eu já sabia como usar, né? Como fazer para usar a bengala para identificar os espaços. E a questão da coordenação motora com a orientação, mobilidade com a bengala, para mim não foi um problema, né? Porque eu sempre consegui coordenar muito bem, braço com perna, com passada, né? Por conta da dança, então isso me ajudou muito
nesse processo. Mas a técnica específica para bengala não é uma técnica simples, né? Porque tu tem que andar com algo, né? Sim, Tu tem que aprender a caminhar de novo, né? Na verdade. sim. Então foi assim o meu treinamento, assim. Eu fiz por conta própria, mas o meu pai me ajudou muito nesse processo, assim. E era uma forma também dele ficar tranquilo, né? E dele ir presenciando isso, e a minha mãe também, enfim, as pessoas da minha família próximas percebiam que eu estava conseguindo fazer isso, né? E, enfim, aí era tocar a vida pra frente, né? Sim. Hoje eu tenho a mentalidade se eu soubesse, tinha começado a usar a bengala antes. Ao mesmo tempo, eu sei que tudo foi no tempo que tinha que ser. Precisei passar pelo meu processo de amadurecimento para então estar preparado para a bengala, né? Mas hoje principalmente o luto disso, né, também. Porque a gente passa por um luto, né, no momento em que a gente se dá conta que precisa usar bengala e que começa a usar bengala, e tu te vê, né, por incrível que pareça, é um trocadilho, né, a gente consegue se enxergar frágil, né, dependente, e aquilo ali não é uma coisa fácil, né, não é algo assim, eu tenho que usar e deu, tá tudo certo, não tá tudo certo coisa nenhuma, né, porque a gente precisa de um período de gestão daquilo, né. A gente tem que passar por esse processo e isso não tem tempo cronológico, né, para medir. Isso cada um tem o seu, né? Mas é fundamental a gente passar por esse processo de aceitação, porque sem ele, a gente não consegue ter esse pensamento aí que tu acabou de dizer. Putz, né? Se eu tivesse, poderia estar usando a bengala se eu soubesse que é isso aqui, eu já poderia estar usando há muito tempo, né? E a gente só chega nessa conclusão quando a gente passa por isso aí, por esse perrenguinho aí, né? Emocional. Sim. A partir do momento que a gente abraça a bengala e aceita, a gente tá lá assinando o atestado de, sou cego, tô sinalizando pro mundo. Crachá, né? Crachá. É identificação. É e bem aí, isso. A pessoa precisa de um tempo até aceitar, não. Tem que aceitar agora, eu sou cego e eu não tô mostrando só pra mim. Agora, as pessoas agora vão ver minha bengala e já vão ver que eu sou também. Exatamente. É bem isso. As pessoas vão ver. E aí tu começa a perceber que isso também é essencial, porque isso te coloca em segurança, né? Tu não tá usando só a bengala para que tu tenha uma mobilidade melhor, uma autonomia maior. Tu tá usando a bengala também para te colocar em segurança, porque as pessoas, a partir do momento que te enxergam com a bengala, elas percebem que tu precisa de ajuda. Então, qualquer problema que aconteça na rua, né, ou em algum lugar fechado, por exemplo, é difícil não ter alguém que vai te ajudar, né, sabendo que tu tem uma bengala. Então, tu te coloca também em segurança. Então, tu começa a ver que a bengala, ela não só serve para esse tipo de autonomia, mas ela também serve para te colocar em segurança, né? Que antes da bengala, se eu tropeçava, batia em alguém, vinha lá, tá cego? Depois da bengala, se eu bato com a bengala em alguém, é a pessoa que me pede desculpa. Exatamente, Porque às vezes eu que deveria ter desviado, né, de você. E assim, claro, tem sempre aquelas pessoas, né, que mesmo tu usando a bengala, elas não se dão conta que tu não enxerga, né? Então, assim, às vezes elas ficam paradas no meio do caminho, tu dá uma bengalada nelas, né? Sem querer, assim, sem querer querendo, às vezes, que eu até falo que às vezes é sem querer querendo, porque às vezes é até bom a pessoa levar uma bengalada pra entender que ela tá no meio do caminho. Que piso tátil não é lugar pra ela ficar parada em cima. Sai daqui, né? Não é teu lugar. Mas aí a pessoa às vezes nem entende, assim. Já aconteceu várias vezes comigo isso, de eu estar entrando tem um shopping aqui bem perto da minha casa, e tem uma entrada que pra mim é mais fácil, que é uma entrada de escada, que tem uma escada e tem rampa também, mas eu procuro usar a escada sempre, porque eu já conheço a escada, né? Então pra mim é melhor, porque eu já saio direto na porta, né? Saio exatamente na porta de entrada, assim, do shopping. E aí aquela escada ali, que é uma coisa que me irrita, que eu já falei também várias vezes no canal, no blog também, que eu acho que as pessoas também precisam entender isso. A pessoa sentada no degrau, mexendo no celular, né, escorada no corrimão, como se fosse, né, um café, né, uma cafeteria, uma praça de alimentação. Estou sentado no sofá de casa. Degrau e corrimão não é lugar para sentar nem se escorar, né? Degrau é acesso. Então tem que estar livre, né? E aí tu dá uma bengalada numa criatura que tá sentada
que tá sentada ali no degrau, às vezes a criatura tá tão dentro do celular ou de alguma conversa que a pessoa pega, para assim e fala pra ti assim, pô, tu não tá me vendo aqui? Sim, não, eu tô usando essa bengala só porque eu tô a fim de usar, né? Eu tô procurando petróleo. Não, é isso. Eu tô procurando pedras preciosas. Eu, na verdade, usei a bengala justamente pra dar uma bengalada em ti, que é uma pessoa sem noção, né? Que tá aqui sentado, onde não tem que estar sentado. Tu tá com shopping aqui, tu tem a praça de alimentação, tu tem banco, tu tem tudo ali, querido. Então, assim, dá licença. Então, assim, é isso, né? Às vezes a pessoa não se dá conta, mas na maioria das vezes a bengala te coloca, assim, numa situação de segurança, né? Eu até brinco que a minha bengala é mágica. Depois que eu assumi ela, eu boto ela no chão, sai andando, brota pra que ajuda. Cego não fica parado muito tempo numa calçada, não. Atravessam você pro outro lado, às vezes sem você nem querer. Mas isso, sem querer, mas isso já aconteceu comigo, eu já pedi pra me botar de volta, né? Pra me botar de volta. A pessoa disse, tu quer mais alguma ajuda? Eu disse, olha, eu gostaria muito que tu me levasse de volta pra onde tu me atravessou, porque eu não gostaria de ter atravessado a rua. Eu te peço desculpas pela minha honestidade, te agradeço a tua ajuda, mas assim, eu não queria ter atravessado. Então, assim, eu vou te dar uma dica, ainda falei, assim, de brincadeira, mas claro, com um tom de verdade, ela até ficou meio braba, a senhora que me ajudou, né? Supostamente me ajudou, porque ela tirou uma conclusão da cabeça dela que eu queria atravessar a rua, né? E aí eu disse pra ela, olha, eu vou te dar uma dica, assim, sempre pergunta se a pessoa precisa, né, de ajuda. Porque não é porque eu sou deficiente visual que eu preciso de ajuda o tempo todo, né? E olha que eu tava assim, ó, muito longe do cordão da calçada pra atravessar. Tu imagina se eu tivesse grudada ali na calçada pra atravessar, né? Ela já me pegou, já me levou. Eu já nem sabia, eu já tava achando que eu tava sendo sequestrada, né? Porque a criatura me pega assim pelo braço, me atravessa e disse, olha, querida, me volta, tu quer me ajudar, então tu volta pra onde tu me trouxe, porque onde eu estava, porque eu não queria vir pra cá, né? Poxa, ela queria tanto ter chegado em casa e falar, dona, imagina, fiz uma boa ação, ajudei uma cega a atravessar a rua, e você tirou isso dela? Tirei, eu fui muito estragar prazer. E aí eu disse, e isso é uma coisa também, eu não sei se pra ti isso aconteceu, assim, com o passar do tempo, né? Porque tu perdeu também, né, a visão no mesmo período que eu, em 2018, né? A canetada veio em 2018. A canetada veio em 2018. Então, assim, durante esse tempo, depois, né, de todos esses processos de aceitação e tudo mais, tu começa a ter mais cara de pau, assim, e mais personalidade pra negar ajuda. Porque, inicialmente, eu não sei se contigo acontecia isso, eu me achava na obrigação de aceitar ajuda mesmo não querendo, porque eu achava que eu seria extremamente indelicada se eu negasse a ajuda da pessoa, né? Porque normalmente as pessoas não perguntam se tu precisa de ajuda, elas já partem de uma ideia de que tu sempre precisa de ajuda. Então a pessoa te vê com a bengala, às vezes te puxa até pela bengala, né? Pra tu entrar nos lugares, assim. Pela varinha, como eles chamam. Isso, a cordinha do carrinho, aquele que a gente brinca, sabe? É uma cordinha, tá te puxando, gente, mas quem é que te deu permissão? Porque assim, as pessoas não entendem que a bengala é uma extensão do nosso corpo, né? Como se estivesse invadindo um espaço nosso, né? A pessoa invade É a mesma coisa um cadeirante, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas, eu chegar e já começar a empurrar a criatura com cadeira de rodas pra dentro de um shopping sem saber se a pessoa quer entrar ou não, né? Sim. Eu tô invadindo o espaço daquela pessoa ali sem perguntar pra ela se ela precisa, né? Como eu ainda tô um cego, assim, recém-habilitado, né? No momento dessa gravação, eu vim receber a alta lá da fundação no final de setembro do ano passado, então eu ainda tô na fase de o pessoal me oferece ajuda, eu ainda aceito, né? Ainda tô no começo, mas quando eu tiver mais... Isso, eu vou tu vai saber ver que qual com o ajuda tempo... Sim. Mas, tu vai ver que com o tempo... Mas por enquanto, até agora, as ajudas que me ofereceram foram bem-vindas, ainda mais aqui em São Paulo, andar de trem, tudo. Sim, eu me lembro da verdade. emoção quando eu consegui chegar sozinho na fundação. Ai, assim, gente, começo, eu chorei horrores também. Eu no começo era meu fiz pai um que ia fiasco, comigo. gente. Quando eu cheguei lá, nossa, sozinho, tipo, tô livre, não vou precisar mais sair de ninguém. Tô vivo, o mundo não é mais perigoso pra mim.
É uma vitória, né? Mesmo a gente sabendo que precisa de ajuda, né? Sim, E que, né, vai pedir ajuda e que vai aceitar ajuda e que as sim. pessoas vão te oferecer ajuda, é Uhum, uma vitória quando a gente consegue fazer isso por nós mesmos, né? sim, Por menor que seja o local, por menor que seja o caminho, é um avanço muito grande, é uma sim. vitória muito grande para nós, porque só a gente sabe como é que é, né? Uhum, A sim, parte emocional que isso engloba, e porque não é só aquela prática do treinamento, né? A teoria, aquilo ali que tu tá sim. treinando, praticando, para tua autonomia. É o emocional também que está sendo trabalhado ali Uhum, naquele momento, né? Então sim. é um conjunto de coisas que representa aquilo ali naquele momento que tu chega sozinho num Uhum. lugar, né? Sim. E quando eu cheguei e falei pra minha mãe, amanhã eu vou sozinho pra fundação, porque faz parte do treinamento, ter que ir um dia lá Claro. sozinho pra ver. Uhum. Ela falou, tá bom, vai, mas por dentro, assim, ela com o coração na mão, meu Ai, Deus, esse nossa, assim, já menino tá vai sozinho. desesperada. Mas acho que quando eu cheguei, mandei pra ela a mensagem de cheguei, tô aqui, ela deve ter um elefante saído de cima dela. Não, ela deve ter respirado nesse momento, né? Ela Sim. deve ter começado a respirar. Ela estava trancando a respiração, segurando, e aí na hora que tu mandou a mensagem, ela largou o ar. É. É bem isso mesmo, porque para eles também é difícil, né? Sim. Para quem acompanha a gente assim Uhum. intimamente, também é uma vitória, né? Também Uhum. é complicado, é difícil também emocionalmente, em proporções, claro, diferentes, mas eles vivem junto o quadro, né? Aí hoje, já quando eu falo saio, pego um Uber, vou de trem, já. Agora não precisa mais da gente pra sair, não, né? Agora só quer sair É, sozinho. agora só quer saber de sair sozinho agora, é. É, é muito boa essa sensação mesmo de liberdade. A gente tirar aquela coisa de que o mundo não é mais perigoso pra mim. Que as pessoas ficam, você não tem medo, tudo é perigoso. Eu falo, medo de que, ué, viver já é um risco. Você não tem medo de ser Já. assaltado? Ué, quem enxerga não é assaltado, não? É. E às vezes até uma vantagem, né? De repente a pessoa te aponta uma arma, tu nem te liga que a pessoa tá te apontando uma arma, Sim. segue em frente, a pessoa até desiste de te assaltar, né? Esse aí tá pior Né? que eu. Esse aí tá pior que eu, não tá nem, tá ignorando Eu o é que meu tenho que dar dinheiro revólver, né? pra Então, ele. assim, eu acho melhor deixa ele ir, deixa eu tentar outra pessoa, né? Sim. Mas é bem isso, né? Uhum. É claro que a gente tem questões, assim, que a gente se prepara, a gente, Sim. né, a gente tem preparações diferentes, a gente tem questões, por exemplo, eu, né, Sim. quando eu saio, uma coisa que eu procuro sempre fazer quando eu saio sozinha, né, mesmo quando eu vou me encontrar com pessoas que eu conheço, com amigos, Uhum. enfim, com familiares, etc. E eu tô sozinha, tanto no Uhum. trajeto de ida quanto no trajeto de volta, eu Uhum. sempre peço para taxistas da minha confiança, né, para me Uhum. levarem e me buscarem, né? Isso eu Uhum. não abro mão porque eu me sinto segura, né? Sendo conduzida por pessoas que eu confio, né? Por pessoas que eu Uhum. conheço. Então eu costumo sempre programar isso. Procuro sempre ter esses taxistas, assim, sempre chamá-los para que, né? Eu tenha essa tranquilidade e as pessoas também próximas a mim também fiquem tranquilas quando eu tô sozinha. Agora, quando eu tô com outras pessoas, é tranquilo também. Eu ando sozinha, assim, faço as minhas coisas sozinha. Peço ajuda sempre quando eu quero, quando eu preciso. Eu não tenho problema para pedir ajuda, porque eu acho que isso Sim. também é uma questão, porque às vezes a pessoa com deficiência tem vergonha de pedir, né? Tem vergonha Sim. de falar, de se comunicar, e isso é Uhum. fundamental a comunicação, né? Sim. Quando a gente tem deficiência, especialmente a visual, que é Sim. não desmerecendo nem menosprezando, né? Nem minimizando as outras deficiências, mas Uhum. a deficiência visual é muito ruim, ela é muito complicada, porque ela engloba a questão da tua percepção de mundo, né? Uhum. Então, assim, tu tá num lugar, tu não sabe se tu tá perdido, se tu tá. Tu precisa te comunicar, tu tem que ter né, essa habilidade. Então, se tu tem vergonha ou constrangimento ou qualquer outra coisa, né, se tu fica meio assim, de repente a pessoa te fazer um monte de pergunta, Sim. isso não pode vir antes da tua segurança, né? A gente sempre tem que Uhum. pedir ajuda. Eu percebo que às vezes, assim, as pessoas têm um pouco de medo, de Uhum. vergonha, né, de pedir ajuda. E eu acho que isso
é fundamental nesses processos. Então, essa coisa da comunicação é muito importante, né, também. Eu, no momento, ainda não precisei chegar ainda ao ponto de pedir ajuda. As pessoas me veem com a bengala, elas mesmas já vêm perguntando. Já vem direto, te poupam disso. Mas talvez um dia eu precise. Uhum. E agora, quando eu saio com as pessoas também, até elas já estão se beneficiando da magia bengala Tu proporciona. viu? As pessoas são interesseiras. Eu uma vez no shopping com a amiga, a gente lá entrou na fila pra pedir uma coisa lá na praça de alimentação, aí passaram na frente. Uma das atendentes do caixa viu lá que tava com a bengala, ela abriu um caixa que tava lá fechado. Maravilhoso. Só pra atender eu e minha amiga, pra gente não ficar na fila aí. Minha amiga enxerga tudo. A gente não pega fila, a gente Vamos não pega beneficiar fila, a gente paga metade dos ingressos também, se a gente quiser ir a um show, alguma coisa, teatro, enfim, a gente tem os benefícios, né, de desconto. Eu acho que numa maioria, numa balança, né, a balança positiva com relação a pessoas serem prestativas com a gente, as pessoas nos ajudarem, isso é muito maior, né, muito mais pesado do que a coisa negativa, né? A gente pode até encontrar pessoas desagradáveis, como em qualquer outro lugar, né? Pessoas mal educadas, pessoas preconceituosas, mas na maioria das vezes a gente encontra pessoas muito boas, muito corretas, muito queridas com a gente, né? Sempre preocupadas. Então isso é uma coisa que também a bengala te traz, né? Essa aproximação com pessoas que são queridas, né? Que querem realmente ajudar, né? Sim. E aí hoje já tô mais bem resolvido. É claro, se um dia descobrirem um tratamento que seja realmente eficaz, é certeza você vai voltar a enxergar. Eu aceito, porque as pessoas também perguntam, você não tem vontade de voltar a enxergar? Eu tenho, né? Mas não tenho nada ainda. Mas exatamente. Se nunca encontrarem nada, né? Eu já... Exatamente, dá pra viver nessa condição. Porque assim, a gente tem... Tudo na vida é uma questão de opção, né? Então assim, a gente poderia sim ficar em casa, dependendo dos outros, pedir sempre para alguém te acompanhar em algum lugar, dependendo, contar com a boa vontade ou com a má vontade também, né, das pessoas, né, de agenda de outras pessoas, porque daí tu só não depende da tua agenda, tu depende da agenda de outras pessoas, as pessoas normalmente estão na correria. Então assim, tu tem essa opção, sim, de ficar dependendo dos outros, não usar a bengala, não te arriscar, né, ok, tu tem essa opção. Mas tu também tem a opção de usar os recursos que tu tem, passando por cima e convivendo com os perrengues que isso envolve. E aí, se tu vai, e é bem isso, a gente não pode, aliás, a gente pode, né? As pessoas que querem fazer isso, beleza, mas a gente escolheu não fazer. Porque assim, a gente pode ficar esperando um tratamento chegar, a cura chegar, né? A gente tem aí essa questão das células-tronco, que é realmente a chave de muitas questões da medicina, questão de tetraplegia, questões de doenças degenerativas, todas, né? As células-tronco realmente estão encabeçando aí essa questão aí da esperança da medicina para várias doenças, né? Mas assim, a gente pode sim ficar esperando, sentado, né? E dependendo dos outros enquanto isso não acontece. Mas a gente também pode ir vivendo e experimentando e tentando fazer coisas que a gente gosta de fazer, reaprendendo, né? De outras maneiras, né? De maneiras diferentes, trabalhando a aceitação, né? Trabalhando a questão emocional, mas também essa parte prática, de não deixar de fazer as coisas que tu gosta pelo fato de tu não enxergar, porque é possível, a gente sabe que é possível, é só ter um pouco mais de paciência, né? É só ter um pouco mais de comunicação também, porque isso é importante, a gente se comunicar com as pessoas videntes que estão próximas a nós, para que elas permitam que a gente seja independente, porque existe também um pouco disso, né? Das pessoas terem um pouco de medo, um pouco de receio de te deixarem fazer as coisas sozinho, às vezes a pessoa fica meio assim, né? Não, eu vou contigo. Não, mas, né? Eu acho melhor tu não ir. Pegar um pouco mais de experiência. Mas se eu não fizer, eu vou pegar experiência como é que eu vou fazer? E é o que eu sempre digo, né, William? Acho que eu falo isso sempre. É preciso correr risco, né? Sim. Isso tanto para pessoa que é vidente, quanto para pessoa que é deficiente visual. No nosso caso, que é deficiência visual,
é extremamente necessário a gente se colocar em risco, sim, algumas vezes, não com irresponsabilidade, né? Mas Sim. pra gente poder saber se virar num momento de perrengue maior, né? Porque se a gente não se coloca numa situação de se obrigar a fazer as coisas de alguma forma, se esforçar além da nossa zona de conforto, a gente vai ficar nessas, né? E se acontece qualquer coisa, na rua, por exemplo, né? Alguma situação, tu não sabe como sair dessa situação, né? Então, tu tem que te colocar também nessa situação de risco justamente para poder ver como é que tu te sai, né? O que tu vai fazer, né? E aí que a gente vê assim, se a gente parar pra pensar, a bengala é um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um objeto simples, e a gente vê o quanto de autonomia que isso acaba dando pra gente. É inacreditável, né? É inacreditável o que um objeto, né, desse solto, assim, tu olhando só ele, o que ele representa, e na tua mão, o que ele representa, né? Sim. Então é algo realmente que faz muita diferença. Claro, não vai te salvar, né, de tudo. Não é o segredo, não é a salvação da pátria, né? Mas é o teu meio de locomoção, de orientação. São os teus olhos, né, na verdade. Sim, como você falou, ela não salva de tudo. Igual, por exemplo, eu ainda tenho marcas de lixeira no peito, porque a bengala vai pra baixo e o peito fica. Normal. A lixeira tá em cima e a bengala passa Isso aí, o ombro fica lá. Exatamente, o ombro, o braço, né? Isso aí é normal, né? Também não é a resolução de todos os problemas, não significa que tu não vai te bater, né? Sim. Eu Mas aprendi lá no treinamento técnicas importante. de proteção, aprendi, mas eu não vou ficar com o braço levantado na altura da minha cara o tempo todo. Gente, mas aí tem coisas que a gente sabe que não vai fazer, né? Então, mas é importante, ela é uma peça fundamental para que tu consiga ir e vir, mesmo te batendo ainda, né? Sim. Eu ainda prefiro isso, mas pelo menos eu tô batendo, mas tô tendo minha experiência saindo sozinho do que, sei lá, esperar segurar no braço de alguém pra não ter que bater. Exatamente, exatamente. E na verdade eu vou percebendo que com a bengala eu acho que eu bato bem mais do que quando eu sou guiado por alguém. Eu bato bem menos, quer dizer, do que quando alguém me guia. Acho que a pessoa esquece tudo. Isso, tem isso também, né? Às vezes a pessoa que tá te guiando esquece que tem um degrau, porque, claro, ela não tem essa necessidade, né? De, tem um degrau e ter que avisar, né? Às vezes não dá o tempo, esse delay aí não dá tempo dela avisar a gente que tem um degrau e aí a gente acaba, né, tropeçando ou batendo em alguma coisa. Às vezes a própria pessoa que tá contigo esquece que tu tem deficiência, né? E esquece de te avisar. Sim. Então com a bengala tu tem isso. Eu, por exemplo, quando eu tô com outras pessoas, eu costumo não usar a bengala, né? Porque ela acaba me atrapalhando um pouco. Mas eu tô sempre com a bengala na minha bolsa, né? Sim. Se eu precisar, a qualquer momento, a bengala tá sempre comigo. Ela nunca está longe de mim, né? Justamente por isso, porque às vezes tu tá sentindo que a pessoa não tá segura ali, né? Então tu já tira a bengala ali, já meio que a varinha mágica, já... Harry Potter. E já tira, Harry Potter já tira a varinha de condão de dentro da tua bolsa, ou já pega do bolso, já pega da jaqueta, sei lá, e já aciona ela, né? Sim. E aí, depois, você aceitou a bengala, se entendeu, fez a orientação e mobilidade. Como que foi a jornada da Camila reabilitada agora, os novos projetos e tendo que fazer as outras coisas agora numa nova condição? Sim. Aí, na época que eu comecei a perder a visão, né, que foi bem rápido, em alguns momentos foi bem rápido, e depois deu uma estagnada, depois deu uma acelerada, e depois foi quando eu perdi. Então eu tive 2 momentos aí, né. Eu trabalhava fora, né, então eu sou pedagoga, né, de formação em pedagogia, pós-graduação em educação especial, e eu sempre trabalhei, né, com crianças e adolescentes com deficiência, né?
em especial deficiências intelectuais como autismo e síndrome de Down e deficientes visuais. Olha que coisa interessante, né? Antes de eu perder a visão, eu já trabalhava com isso. Me alfabetizei em Braille, né? Até para ajudar, pelo meu trabalho, mas acabei ajudando a mim mesma, né? Me alfabetizando em Braille. Então, eu trabalhava fora e aí eu comecei a adaptar algumas coisas antes de perder a visão. Então eu tinha aqueles protetores de tela mais escuros para trabalhar a questão da claridade do computador, né? Eu tinha lupas, eu tinha lupa com lanterna junto, eu tinha quando eu estava digitando alguma coisa ou fazendo algum relatório, alguma coisa, porque meu trabalho era sempre muito burocrático, assim, com algumas questões. Eu trabalhava na área social, sempre gostei da parte social da pedagogia. Eu trabalhei algum tempo, assim, em escolas, mas a minha questão sempre foi trabalhar com social, com público em vulnerabilidade. Então, eu trabalhava muito com essas questões burocráticas, assim, né? Então, para digitar no computador, eu aumentava a fonte, deixava em negrito, deixava um espaçamento maior entre as linhas para poder conferir todo o relatório. Depois eu formatava da maneira que, né? Tô me identificando. Para entregar, né? Então, eu tinha todas essas táticas, assim. Mas aí, com o passar do tempo, eu trabalhava na Fundação Pão dos Pobres, aqui em Porto Alegre, sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre, então eu trabalhei muitos anos na Fundação Pão dos Pobres, na parte pedagógica, né? Então, eu encaminhava as crianças e os adolescentes, eu encaminhava para os cursos profissionalizantes e para as escolas. E aí, a maior parte desse período eu trabalhei com os adolescentes e jovens adultos egressos da fase, né? Que é a antiga FEBEM, para quem não sabe, né? Que são os adolescentes, os menores infratores, né? Antigamente chamados assim, e na verdade agora a gente chama os menores de idade que cometem ato infracional. Então a Fundação de Atendimento Socioeducativo, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de FASE. Então, eu trabalhava com esses egressos da fase. O que acontecia? Eles cumpriam as suas determinadas, né, medidas, né, que a gente chama de medida socioeducativa. Eles tinham um período lá em reclusão, né, e depois eles saíam. Quando eles saíam da fase, eles tinham a oportunidade, a opção de ir para a Fundação Pão dos Pobres para fazerem atividades, né, diversas, oficinas socioeducativas, e também trabalharem, né, serem encaminhados para escolas, para cursos profissionalizantes, e quem fazia todo esse encaminhamento e acompanhamento deles, desses rendimentos, dessas coisas deles nessas questões aí de escola e de cursos, era eu. Então, o que acabou acontecendo? Com o passar do tempo, a minha visão foi piorando e eu peguei 2 rebeliões dentro da fase, sozinha, né? Então eu comecei a me arriscar muito, eu tive muitos problemas, assim, de segurança mesmo, e a própria fundação não tinha como deslocar 2 funcionários para irem comigo mesmo com a questão da minha deficiência, porque deslocando 2 funcionários, a equipe de lá ficaria defasada, né? Então, é um programa, na verdade, que existe até hoje, que eu inclusive auxilio ainda, né? De forma autônoma, mas eu auxilio ainda. Sustentado pelo governo do estado. Então, é uma verba do governo estadual que paga esse programa dentro da fundação, né? Então, não tinha como contratar outros funcionários ou um funcionário específico para ficar comigo. Então, sempre tinha demanda muito grande de trabalho e pouco funcionário, porque a gente sabe quando a verba é pública, né? É uma coisa complicada, né? Então eu te falei toda essa historinha, assim, essa palestra que eu tô dando aqui, porque quando começou a piorar a minha visão, eu resolvi sair do trabalho, né, presencial, né, e comecei a ficar mais em casa, né, fazia algumas demandas em casa, até hoje, né, algumas questões tanto em escola quanto lá, eu trabalho de vez em quando fazendo algumas prestações, assim, de serviços, assim, para algumas amigas, algumas pessoas que trabalham com escola, né, que trabalham com a pedagogia em geral. E quando eu comecei a ficar mais em casa, me deu um clique, né, e quando eu comecei com essa função da bengala e comecei com a aceitação da bengala, depois que eu já tinha passado pelo primeiro momento ali de luto, né, de não aceitação, e comecei
com o processo de engolir, assim, de digerir essa questão, eu comecei a pensar em compartilhar as minhas experiências de alguma maneira, né? E como eu sempre tive esse perfil, assim, mais extrovertido e de tentar, assim, ser mais sarcástica, né, mais bem-humorada, assim, de ter essa coisa mais, assim, despojada, eu resolvi fazer um canal no YouTube que mostrasse um pouco esse meu perfil, mas que ao mesmo tempo falasse sobre esses assuntos sem deixar esses assuntos com um perfil meio motivacional, assim, aquela coisa meio séria, né, ai, lute, sabe aquela coisa assim, lute que você vai conseguir, não sei, sabe? Você também Sabe? queria mostrar que você é um exemplo de superação e inspiração. Isso, sabe? Aquela coisa assim, eu queria mostrar para as pessoas que é possível e ao mesmo tempo, eu acho, William, que o canal também me ajudou muito na minha aceitação, né? No meu processo de aceitação. Porque cada vez que a gente fala sobre as nossas experiências, sobre o que a gente reaprende e sobre o que a gente aprende, né? A gente tá falando. E quando a gente fala, a gente se escuta, né? E aí a gente começa a internalizar mais as coisas. E aí foi um processo muito construtivo para mim. No início, o canal foi muito difícil, porque cada vez que eu gravava os vídeos, eu ficava meio mal, assim, sabe? Eu ficava meio deprimida, assim, muito triste. Às vezes eu chorava, às vezes eu me irritava, né? Mas depois eu comecei a me acostumar. E isso fazia muito parte disso. Eu trabalhava muito isso na terapia, faço terapia, né? Até hoje, assim. Então foi um processo também dentro disso que tu me perguntou depois desse processo todo da bengala e tudo mais. A terapia foi fundamental, né? É fundamental para mim, né? Saúde mental e tal. Essa questão do canal é muito importante porque a gente acaba, isso com o teu podcast, com o teu canal também, tu sabe muito bem disso, a gente acaba trocando muita coisa, né, com as pessoas e conhecendo pessoas legais e às vezes tendo conhecimento de coisas que tu nem sabia que existiam. De repente uma pessoa lá, né, na tua área de programação, por exemplo, vai chegar pra ti, tu tá vendo aquele aplicativo? Não sabia. Pois é, esse aplicativo e tal, papapá. Aí tu já começa a procurar outras coisas, né? Tu já começa a ver outras formas. Então, eu comecei nesse aspecto. Então, eu resolvi fazer esse canal. Logo depois, eu fiz o canal no final de 2019. Aí, o blog eu comecei no início de 2021. E eu escrevo semanalmente, né? Eu escrevo um texto por semana, é publicado no blog com um tema mensal. Então, eu esmiuço esse tema no número de semanas do mês. E faço os vídeos do canal, que eu posto 2 vídeos mais ou menos no mês. Uma semana sim, uma não. Mais ou menos isso. Então foram coisas que eu comecei a fazer, assim, né? Voltadas para isso. E de uma certa forma a minha parte didática da pedagogia me ajuda muito, porque é uma forma que eu tenho de me expressar e de conversar com as pessoas. Várias pessoas depois me procuram, me perguntam coisas. Eu acho que isso também é legal, né? Porque daí tu não encerra o teu relacionamento com as pessoas ali naquele comentário do vídeo, né? Alguma coisa. Então é muito, muito legal nesse sentido. Então depois disso foi isso. Foi o processo da terapia, né? A questão da própria dança, que eu me reconectei com a dança, porque eu fiquei 5 anos sem dançar. E aí a dança também me ajudou a me reconectar comigo, né? Nesse processo da arte e tudo mais, da parte de expressão. E também a questão do canal e do blog, que é uma forma sempre de eu me conectar comigo o tempo todo também, né? Além de eu estar compartilhando as minhas questões de ser útil para as pessoas de alguma forma, né? Tentando ajudar. Eu também me ajudo com tudo isso, né? E vendo aqui, você também apresenta uma rádio, né? Ah, sim, eu tenho um programa de... agora a pessoa é radialista agora, né? Sim, Eu tenho eu tenho uma... Os vídeos, na verdade, são 2 rádios, né? Os vídeos, eles são colocados em áudio na Rádio Vox Vision, que é, inclusive, do Liberato Júnior, né? Que é um deficiente visual também, que trabalha com a comunicação há muito tempo. E ele mora na Itália, né? Ele mora em Roma. E ele tem essa rádio, que é uma rádio também que trabalha muito com a questão da deficiência, mas tem outros assuntos. Ele é mais do lado do esporte, né? Ele tem mais essa pegada do esporte. Mas ele tem um programa chamado Ponto de Fala, que é um programa que ele sempre leva alguém com deficiência
para conversar sobre, enfim, sobre tudo, né? Mercado de trabalho e aceitação, etc., acessibilidade. Então eu tenho, os vídeos todos são transformados em áudio para serem passados na rádio, né? Como programação. E eu tenho o programa Comentário Acessível, né? Que é numa rádio daqui do Rio Grande do Sul, da Casa de Cultura Mário Quintana, aqui de Porto Alegre, que é a Rádio Quintanares, que é uma rádio do Dirney, né? Que é um radialista, um jornalista de muitos anos também, morou em São Paulo há muito tempo, agora veio para Porto Alegre e faz esse programa, então eu tenho esse programa. E aí são vários temas, né? Que eu trabalho ali. É uma rádio que começou logo depois da pandemia ali, né? Acho que foi em final de 20, início de 21. E ele me fez essa proposta, né, e tal. Então não é um programa que tenha um horário específico, sabe? Ele vai rodando na rádio conforme a programação. Sim. E você falando, né? Eu também tenho experimentado isso aqui com o meu canal. Ele também tem me ajudado muito, né? Porque o canal me fez me assumir mais como cego. Então já coloquei o nome, por exemplo, como programador cego, já para ir aceitando que essa é minha condição. E aí eu fui, sim. E aí, compartilhando um pouco que eu sabia, vi os comentários positivos, isso ia me motivando mais, e tendo contato com mais pessoas e dando os depoimentos dela de cá, e esse conteúdo tá me ajudando, isso era bem gratificante, e aí comecei a fazer parte de um grupo de cegos programadores também, e essa convivência com pares foi essencial pra mim também, né? Sim, ótimo. Eu sabia que tinha outros cegos, né? Falando, não sou o único agraciado, eu né? acho Mas que isso é muito legal. Não, e aí tu vê, assim, eu não sei se contigo também deve ter sido assim, porque se tu me falou agora que tu vê o quanto tem pessoas, né, com deficiência visual. E tu vê o quanto tu toca as pessoas de alguma forma, né? O quanto as pessoas procuram por conteúdos que auxiliem, né, no dia a dia. E aí tu começa a ver o quanto aquilo ali é necessário, né? Por menor que seja o teu projeto, né, e o meu projeto e qualquer outro projeto, o mínimo que a gente conseguir fazer que possa atingir, possa alcançar as pessoas, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam se sentir identificadas, né, que elas possam se identificar, eu acho que isso é muito gratificante, porque quando eu criei o canal e o blog, a primeira coisa que eu me perguntei foi qual é o meu objetivo, né? Porque hoje, tu sabe, né, William, tem uma série de influencers aí, a onda do momento é ser influencer, né, e aí tu começa a pensar no número de seguidores, né, nas hashtags e tal, né, e patrocínio, e dinheiro e tal, né, e aí tu começa meio que a ficar muito louco nisso, assim, e aí tu perde o fio daquilo que tu quer fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz eu não quero ser o popular, né, é claro que eu gosto de aparecer, eu quero dizer isso claramente. Eu sou uma pessoa meio exibida, né? Mas assim, ó, eu não tenho esse... Claro que se isso acontecer, ótimo, né? Sim. Mas o se meu a Insider objetivo... quiser me patrocinar, tô aceitando. Tá ótimo, gente. Tô aqui aceitando. Inclusive, já quero deixar aqui claro, tô aceitando. Sou super aberta a patrocínios grandes, altos. E assim, ó, mas é claro que isso vai ser, né, se a gente tiver cada vez mais seguidores e tudo mais, começar a querer ganhar um dinheirinho também não faz mal a ninguém, não é errado, mas a questão é o objetivo central, né, é atingir as pessoas que sentem, né, que queiram se sentir acolhidas. E eu acho que isso é fundamental pra gente que consegue fazer isso, que consegue ter um conteúdo que ajude as pessoas minimamente, isso já é algo muito gratificante, né? Porque, né, a gente conhece pessoas e percebe o quanto o nosso trabalho, de alguma forma, né? Sim. E o canal foi trazendo outros benefícios também, né? Como trabalhar minha timidez, porque acreditem ou não, sim, eu sou muito tímido, mas o canal tem me ajudado a disfarçar mais isso. Mas ótimo. Eu pego os meus primeiros vídeos, eu sinto uma vergonha alheia de que, meu Deus, eu era assim que eu falava. Não, mas é bom, né? É bom pra gente ver que o tempo faz bem. Foi melhorando minha comunicação e revelando coisas que eu nem sabia que eu era capaz de fazer, como compartilhar
conhecimento, nunca me imaginei como educador, ensinando nada, Sim, mas as pessoas têm falado que, bom, você leva jeito, você explica bem. Uhum. Nunca me imaginei como um host de podcast também, entrevistador nem nada, mas, bom, vai despertando esses talentos. Então, o canal, assim, ele também foi um grande divisor de águas para mim. Nessa fase. E eu vou dizer assim, ó, isso é legal também, é um ponto positivo que a deficiência traz. Eu costumo falar muito sobre isso, assim. Não é que eu não queira voltar a enxergar, de forma alguma. É claro que se surgir algum tratamento realmente confiável, né? Legal, né? Que seja legalizado, que é importante a gente deixar isso claro. Que eu tenho idade, né? Se eu já tiver uns 90 anos, não vem me oferecer nada não, porque eu vou querer voltar a enxergar pra quê? Não quero passar por cirurgia, não. Vou ficar na minha cadeira de balanço, né? Não, tá tudo certo. E assim, eu, na verdade, eu acho que, claro que, se tu me perguntar, né, aquela coisa que a gente tava falando, que tu falou antes, né? Se me perguntarem, tu quer voltar a enxergar? Claro que sim, eu sinto muita falta de enxergar, é claro que sim. Se surgir uma oportunidade realmente quente, realmente verdadeira, né, legalizada e segura, eu vou tentar ao máximo fazer isso acontecer. Mas, eu acho que a gente também tem que fazer do limão uma limonada, porque a gente tem que ver que tudo na vida, por mais trágico que seja, tem um lado positivo, né? E aí eu falo isso, falei também, às vezes no canal e no blog também, sobre isso. Os pontos positivos da deficiência visual, o que ela te traz, que com certeza, se tu não fosse deficiente visual, tu não aprenderia, né? Talvez tu nem te coçaria para fazer, né? Qualquer outra coisa. Eu acho que a deficiência visual te traz isso, de tu te descobrir de outras maneiras, né? Outras profissões, outros dons que tu tem, que talvez, se tu não tivesse deficiência, tu não teria a oportunidade de explorar, né? Por exemplo, essa coisa do educador que tu falou, né? De compartilhar conhecimento. Talvez tu não tivesse essa oportunidade, tu não ia ter essa oportunidade se, né? Se tu não tivesse o canal falando sobre a tua cegueira, te colocando nessa linha de frente, né? Talvez tu tivesse essa oportunidade de uma outra forma, né? Se tu enxergasse. Mas eu digo assim, a deficiência que te levou a isso, né? Eu também a mesma coisa. Eu não gosto dessa coisa de tecnologia, né? Eu nunca fui muito fã disso. Eu sempre fui mais analógica, assim, sempre fui uma pessoa muito resistente a essas coisas de tecnologia. Claro que eu usava e sei usar algumas coisas, obviamente, porque tu é obrigado a usar, né? Porque, né? No trabalho, por exemplo, quando eu trabalhava, no próprio trabalho, a gente escrevendo, a gente é obrigado a saber algumas coisas, mas eu nunca fui muito fã disso. E aí eu coloquei isso um pouco de lado, não gosto, e comecei a me dedicar um pouco mais à questão da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia é necessária para quem tem deficiência. Se eu não tivesse deficiência, eu não teria oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a tecnologia, né? E aí de ter acesso, por exemplo, eu nunca imaginei ter um canal no YouTube, ter um blog, nunca imaginei essas coisas muito tecnológicas, assim, virtuais, assim, nunca foram muito a minha praia, assim. Mas foi uma coisa também que eu descobri, né, e que a própria deficiência me trouxe, né, e eu acho que isso é um ponto positivo, porque tu acaba descobrindo coisas que tu, num momento, né, que tu enxerga, tu não percebe que tu tem talento, né, que tu sabe fazer, ou que tu poderia te dar bem naquilo, né. Sim. E todo o círculo social que o canal também Sim, é verdade. construir. Se eu fosse, sei lá, só um baixa visão, teria minha vida fazendo outras coisas, mas sei lá, não teria tido a oportunidade de conhecer a Camila e tantas outras pessoas aqui. E conhecer as pessoas com quem eu quero continuar mantendo contato. Exato, e pessoas assim, projetos legais, né? Que tu também pode montar parcerias bacanas, né? E quando eu falo parcerias, eu não tô falando em dinheiro, né? Eu não tô falando essa questão econômica. Eu tô falando em parceria por vestir a mesma camiseta, né? Da gente ter trabalhos, olha, eu vou fazer agora que eu tava comentando contigo antes da gente gravar, que o meu objetivo esse ano, eu tenho 2 grandes objetivos no canal, que é montar um podcast, né? Fazer também um podcast e fazer lives no canal, né? Também. Então, assim, são oportunidades que a gente tem de troca. Quando eu começar, vou te chamar para fazer uma live, vou te chamar para fazer um podcast. Começo a chamar as outras pessoas que já me convidaram. A gente tem convites, a gente tem pessoas que trabalham com a mesma questão, né? E que tem outras vivências
e que, por sua vez, conhecem outras pessoas, e a gente vai montando uma rede, né? E eu acho que isso ajuda, eu acho não, né? Isso realmente ajuda a crescer essa bandeira da acessibilidade, porque é uma coisa que me incomoda muito, William, é isso, assim, quando a gente fala em acessibilidade, a gente não está se referindo só à pessoa com deficiência. As pessoas acham que quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em deficiências gerais, múltiplas, né? E a acessibilidade é para todo mundo, né? Sim. É para todo mundo, não é só para gente que não enxerga ou para pessoa que é cadeirante, né? É para todo mundo. Então eu acho que a gente acaba vestindo a camiseta e né? E vivendo as coisas, assim, né? Socializando. Que, inclusive, eu tive até uma convidada aqui também. Beijo, Gabi. Ela falando, né, que uma coisa que o pessoal não está se atentando é que um dia o Brasil vai ser um país só de idosos. Porque mas só claro, gente, total. Não tá tendo mais filhos, tudo, e esses idosos vão precisar de acessibilidade. E aí, assim, os idosos precisam, a mulher e o homem que carregam uma criança no colo, que estão com um carrinho de feira, a pessoa que torceu o pé, torceu o joelho, fez um exame de fundo de olho e teve que dilatar a pupila, vai precisar usar o corrimão, vai precisar usar um elevador, vai precisar de um degrau sinalizado, né? De uma rampa. A criança que está aprendendo a caminhar vai precisar também. E aí a gente está falando de uma série de coisas que desrespeitam isso. Não só a ausência desse tipo de recurso, como também coisas que a gente mesmo pode evitar. Por exemplo, sentar nos degraus, né? No meio do caminho, se escorar no corrimão, colocar a luzinha de Natal pendurada no corrimão, que é uma coisa que me dá um ranço também. Parece que o Natal, tudo é natalino. E aí tu vai botar a mão no corrimão, tem uma linha de uma coisa, uma emaranhada de luzinha de Natal assim, amarrada em todo o corrimão, como se não fosse necessário usar o corrimão no Natal, né? Véspera natalina, essas coisas. Época de liquidação nos shoppings com arara e cabideiro no meio dos corredores, né? Que as pessoas querem chamar atenção para comprar e aí no fim tu coloca tudo no meio do caminho, né? Então assim, tudo isso é acessibilidade, é para todo mundo, né? Não é só para nós que temos deficiência. Sim. Você aí que tá escutando, um dia você vai precisar daquela barrinha no banheiro para conseguir se levantar também. Então, começa a lutar pela acessibilidade agora. Exatamente. Começa a nos apoiar aí nesse processo de acessibilidade, né? Quando você ir num banheiro qualquer não tem a barrinha lá, você vai se levantar vai como? se levantar, vai cair no banheiro, pode se machucar feio. Então, assim, tem que abraçar essa ideia, né? E cuidar da tua calçada, né? Da tua calçada na frente da tua casa. Se tiver buraco, faz alguma coisa pra não ter buraco. Né? Porque uma hora tu vai cair naquele buraco, tu vai tropeçar no buraco. Né? Então... Você que adora deixar lixeira no meio da calçada, a sua bicicleta no meio da calçada. A bicicleta, o carro estacionado no meio da calçada. A moto no meio da calçada. Um dia você vai ver o quanto que isso é ruim. Tu acha que tu tá livre de qualquer tipo de coisa, tu pode torcer o pé, tu pode ter um probleminha e não jogando, né, rogando praga em ninguém, mas isso pode acontecer, né? Acho que tá deixando aí a moto no meio da calçada e vai ser com tudo pra cima dela. Não, e eu acho assim, coloca seguro na tua moto, sempre. Eu dou essa dica aqui na tua bicicleta, porque se a gente, um dia, uma pessoa que não enxerga, derrubar a tua moto, azar o teu, né? Então, assim, vai ter que lidar com o custo, né? É melhor ter o segurinho aí pra dar uma aliviada no bolso. Sim. Caminhando aqui pro nosso final, que... Nossa, eu sempre falo isso, mas é verdade. O tempo aqui voou, né? Ai, quando a conversa tá boa, a gente não vê o tempo passar. Eu nem vi as horas. E daria pra gente ficar ainda mais horas aqui conversando, ficar bastante tempo conversando, sim. Tem que deixar um gostinho de quero mais também, claro. Pra você voltar mais vezes, fazer parte 2, parte 3. Claro, parte 2, parte 3, e agora no canal, quando eu tiver também, a gente continuar, né, fazer a parte, a continuação, né?
Queria agradecer novamente. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, experiência, William. tudo, Tava adorei ótimo. aqui te conhecer. Adorei, achei um papo muito legal, assim, leve, né, espontâneo. E eu acho que a gente falou de coisas bem importantes. Eu acho importante agora, brincadeiras à parte, a gente começar essa conscientização para quem ainda não tem, né, essa consciência, que a gente trabalhe, sim, faça a nossa parte para a acessibilidade ser cada vez maior, né? Porque a acessibilidade não depende só do governo, né? Sim. Só de investimento de governo, depende não da é gente. Acessibilidade não é caridade, não é favor também que vocês não estão é fazendo favor, pra gente, não. gente, é para todo mundo. E realmente, a gente tem que pensar que o nosso país, a população mundial, na verdade, está envelhecendo, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Então a gente precisa pensar que a acessibilidade é para todo mundo. Uma hora, quem é jovem, né? A gente que é jovem, né? Então a gente acha às vezes que não vai envelhecer, que falta muito tempo. A gente pisca e passa o tempo, a gente nem sente. Então que a gente tenha qualidade de vida, acessibilidade é fundamental para isso, independentemente de tu ter deficiência ou não, né? Já dizia o Chaves, se você é jovem ainda, amanhã jovem velho ainda, jovem ainda. Isso aí. Amanhã velho será. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. É isso aí, sabe o Chaves, né? Acho que Chaves é maravilhoso pra gente encerrar o podcast. Mas, muito obrigado mesmo. E uma pergunta aqui que eu sempre faço, né, de encerramento, para conhecer os diferentes hobbies e gostos do pessoal espalhado pelo Brasil, né, para conhecer o que as pessoas gostam de fazer. O que você curte fazer aí nos seus momentos de relaxamento, para dar uma espairecida, relaxar? Gente, eu danço, né? Eu acho que o balé é fundamental para mim. Eu leio muito. Eu gosto de me transportar para as histórias que eu leio, né? Então eu leio bastante. Eu vejo muita série, né? Muito filme também, programas em geral que eu gosto. E é isso. Acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer para relaxar assim mesmo, né? Que é dançar. Exercício físico em geral me ajuda bastante, eu gosto bastante, né? Que me deixa mentalmente leve, né? E a questão da leitura e de séries e filmes assim que eu curto bastante assistir. Então são coisas que eu curto muito, que me relaxam. Sim. Eu lembrei, né, que nessa questão também de filmes e séries é uma outra coisa que posso dizer que a deficiência visual me trouxe como vantagem, porque agora assistindo coisas com audiodescrição, eu consigo entender muito mais a cena total. do que quando eu era só um baixa visão e deixava passar muita coisa da cena lá que não tava vendo. Isso, mas tu sabe que eu indico para todo mundo, até para quem enxerga, que ler com os ouvidos, né? E assistir um programa, um filme com audiodescrição é algo que te faz ter muito mais concentração naquilo que tu tá fazendo, né? E tu presta muito mais atenção, né? Tu tem tu fica focado naquilo ali. E é um detalhe que às vezes justamente a visão acaba te deixando passar batido, né? A gente fica muito dependente do olho, né? Mas da visão mesmo. Então quando a gente não tem visão, a gente acaba prestando muito mais atenção nas coisas, né? E fica como se fosse alguém te contando uma história. E eu acho que isso também tem uma coisa afetiva também, né? Tem um lado também emocional aí. Eu acho que isso também faz a gente se apegar mais, assim, faz a gente prestar mais atenção naquilo que a gente está assistindo ou lendo, né? Sim, eu até recentemente fui visitar meu primo lá na Bahia, né? E eu com as filhas dele, né, assistindo filme, falei pra ele sobre a audiodescrição, coisa que eles não conheciam, né? Aí minhas priminhas botando lá a audiodescrição pra eu poder assistir junto com elas. Eu achei muito legal, porque aí depois sempre que eu procuro uma coisa na Netflix, ela, vamos ver se isso aqui tem audiodescrição. Ficava lá até achar algum com audiodescrição, só pra eu poder assistir junto com elas também isso, e participar. Isso é algo legal também, né? Que as convivências, as pessoas perto, as pessoas próximas a nós, né? Elas acabam tendo essa preocupação, né? Vamos assistir um filme? Vamos. Tá, mas vamos ver se tem audiodescrição. Como eu sou fluente em inglês, por exemplo, pra mim, assim, é um pouco mais fácil achar audiodescrição, porque tem muitos filmes e séries que tem o áudio original em inglês,
tem a audiodescrição em inglês, né? Até aqueles filmes e séries mais complicados, assim, da gente entender, tipo coreanos ou chineses, né? Eles também têm audiodescrição em inglês, às vezes, né? Então, eu costumo olhar também com audiodescrição. Aí, se a pessoa tá comigo e não entende inglês, obviamente, eu vejo no meu celular, né? E a pessoa assiste na TV, né? Dublado, enfim, né? Ou na língua em legenda. Então, eu acho que isso é uma preocupação que acaba acontecendo, né? As pessoas próximas a nós acabam tendo, e isso é muito bacana, né? Essa empatia, né? Sim. E era um recurso que eles não conheciam. Falavam, nossa, legal, interessante isso. Aí eles prestando até, onde é que tá acontecendo isso mesmo que tá falando? Tá, mas o que essa mulher tá falando? O que esse homem tá falando? Tem ali mesmo, não tinha prestado atenção. Mas é bem isso, né? É a questão do ouvido, né, também, da gente ter esse benefício de ver com os ouvidos, né? E é isso, gente. Isso aqui também é um assunto que também renderia aí várias horas, mas fica aqui pros próximos episódios. Comentem aí, vocês querem que eu traga a Camila novamente pra gente conversar? Votem em mim, comentem, por favor. Votem nela. Mas como eu brinco aqui, se vocês não quiserem, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Exatamente. Eu gosto de gente assim. Eu pergunto pra fingir que eu quero saber a opinião. Eu gosto de gente assim, ninguém tem nada que dar opinião. Só dão uma opinião se quiserem que eu volte, tá? Se não quiserem que eu volte, não deem opinião, gente, entendeu? Deixa. Né? Comentem aí que vocês gostaram. Deixe seu like, né? Se escutou até aqui, você sabe que é assim que o YouTube funciona. Se não deixou seu like ainda, não sei porquê. Se você aguentou chegar até aqui, você gostou do episódio, né? Se não dormiu até aqui, gente, então tá ótimo, né? Eu acho que é uma coisa que é positiva. Então, dá o like. Eu vou pegar também aqui, Camila, os links do blog, canal. Isso, eu também vou colocar. As redes sociais dela, vai ficar tudo aí na descrição. O podcast também lá no canal. Sim. E eu vou colocar lá também. E assim que eu finalizar essas questões de live e de podcast, eu também vou te chamar lá para que a gente também possa trocar uma ideia lá, né? É um prazer. Na minha rede, mas eu quero te agradecer então, William, pela oportunidade, adorei realmente foi um prazer te conhecer, assim mesmo que por áudio, né? Acho que foi um encontro muito feliz e gostei muito, assim, gostei bastante da nossa conversa, acho que rendeu bastante e eu espero sim voltar, por favor, pode me convidar que eu aceito, eu já aceito que já deixo meu sim. Aqui para os próximos convites, se tu quiser, né? E um beijo para todo mundo, né, que tá ouvindo, e não deixem de deixar o like e o comentário aí pra gente poder também ir trocando, né? Cada vez mais assuntos. Compartilha. Exatamente. Deficiente ou não, compartilha aí pra disseminar o conhecimento, que essa é a intenção também do podcast, né? E é um conteúdo assim bom, né? É um conteúdo de qualidade, que a gente sabe que hoje em dia é difícil a gente encontrar conteúdo de qualidade na internet. Sim. A gente tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, quando a gente tem conteúdo de qualidade, a gente tem mais do que compartilhar, né, e deixar o like e fazer com que cada vez mais pessoas tenham esse alcance, né, que alcancem esse conhecimento também. Porque a gente é muito culto, né, William? Acho que isso tem que deixar bem claro aqui, né? Cultura, né, a gente tem. Então, assim, por favor, compartilhem, né? Compartilha, sim. E aí, quem sabe, quando já tiver me arriscando mais a viajar mais aqui pelo Brasil, eu dou um pulo aí em Poa. Isso, gente. Eu indo para São Paulo também a gente combina. Com certeza. Não, a gente vai combinando, sim, certamente. Gente, compartilha, confere os demais convidados, tem muita gente legal aqui, igual a Camila, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mesmo. Maratona aí, você é novo por aqui, então seja bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho pra ser avisado quando tiver, né, episódio novo, e já maratona aí, quando você tá lavando a louça, limpando a casa, indo pro trabalho, tá no trem, vai escutando aí os episódios. Tá se arrumando, tá se maquiando, tá fazendo um penteado, né, tá lavando a louça, limpando a
casa, estendendo roupa, né? Isso aí. Bota o Além do Código aí pra tocar. Tudo, claro. Bota ali que tá ótimo. E se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, o link no canal do YouTube tá aí na descrição. Vai lá, dá uma conferida lá também. Se inscreve. Além do podcast, eu tenho aqui os meus conteúdos na área de programação. Você pode conferir, caso seja uma área que você se interesse. O conteúdo é com acessibilidade. Tem um leitor de telas lá rodando. Eu descrevo o que eu estou fazendo também. Então você vai conseguir entender o que eu estou fazendo, né? Porque se você for um deficiente visual que, como eu, penou muito na hora de estudar e só pegava conteúdos de vídeos do tipo, clica aqui, você coloca isso aqui, aí você vai ali, e aí bota isso aqui, e aí você vê, ó, quando aparecer isso aqui. Adoro isso também. Aqui, lá, ali, é bem objetivo, né? Sim. E aí, se você tá cansado desse tipo de conteúdo, creio que o meu canal vai te ajudar. E se você não for deficiente visual, o conteúdo vai te ajudar também, porque eu capturo a tela do meu computador, você vai ver o que está acontecendo. Você vai estranhar o leitor de tela lá tocando no fundo, mas depois você se acostuma, você releva, né? Então o conteúdo é para todo mundo. Isso foi uma coisa também que eu quis adotar aqui no meu canal, não fazer conteúdo exclusivamente para cego, mas que fosse acessível pro cego, né? Não quis deixar uma tela preta aqui, porque eles não vão ver mesmo. Deixa acessível para todo mundo. Não quis segregar ninguém. É verdade. Eu também penso assim, eu também procuro fazer isso, porque o público é diverso, né? Então, as pessoas que enxergam também podem querer e devem querer assistir e ouvir o que está sendo compartilhado ali. Então, a gente também tem que ser acessível. Não adianta a gente falar de acessibilidade se a gente também não é acessível, né? Sim. Até porque também, se eu fosse nichar muito, deixar só para cego, o meu público ia ser bem menor. Pequeno, né? Porque, graças a Deus, não tem tanto cego assim no mundo. Eu também concordo contigo, né? E é isso, gente. Vocês sabem o que tem que fazer. Like, compartilha, se inscreve e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.